A todos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amados irmãos, até agora, Deus tem nos sustentado, aceitado os louvores, alegrado nossos corações pelo privilégio de podermos estar diante dele, louvando. Vamos pedir para ele continuar conosco e falar nos nossos corações. Deus fala de várias maneiras. Nós é que às vezes temos dificuldade em entender, mas vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13. Amém? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-los. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados irmãos, Jesus, ele começou a transformação. Seu primeiro sinal foi no casamento, aonde Jesus também tinha sido convidado. Lá ele usou o que tinha, água, e da água ele transformou no melhor vinho. E o vinho significa para nós continuidade e alegria, porque se acabasse o vinho naquele relacionamento, naquele casamento, quem sabe a festa não teria a mesma alegria. Jesus mostrou mais uma vez, e pelo lugar aonde ele estava, aonde ele pregava, aonde ele estava fazendo o seu evangelho, quando ele foi batizado por João Batista, foi numa água. Mas notem, amados irmãos, que João Batista, quando batizou Jesus, falou que não era digno de desatar as suas sandálias, que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, amados irmãos, porque Jesus veio já trazendo o poder de Deus com ele. Ele já veio em sabedoria e em verdade, e verdade é a palavra do Senhor. Jesus está nos mostrando
que aonde ele estava naquele lugar havia água, da água havia peixe, mas naquela multidão toda, somente uma pessoa é que tinha o peixe. Jesus quer nos mostrar o quê? Que nós podemos multiplicar aquele pouco que nós temos. Nós podemos tirar um pouco da onde algumas pessoas não conseguem enxergar que tem que tirar. E ele multiplicou. Note, amados irmãos, que a palavra também nos mostra que a ideia dos seus discípulos que estavam lá, mas eles tinham uma visão diferente do que Jesus tinha. Quem sabe Jesus não tinha passado para eles ainda todo o ensinamento e o poder, porque Jesus deu para eles e deu para nós aquele mesmo poder, que nós mesmos poderíamos sustentar aquela multidão. Jesus falou para nós, que somos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Era para nós dar. Amados irmãos, quando a gente vê que os discípulos então pegaram aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, somente 2, e alimentaram toda aquela multidão. O que eram aqueles 2 peixes? Se nós pensarmos que a família, que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se multiplique em nossos corações. Se Jesus já falou para nós que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca do Pai. Note, amados irmãos, que também, quanto que sobrou, todos se fartaram da palavra do Senhor. Aquela multidão que seguia, ela foi alimentada da palavra do Senhor e ainda sobrou 12. Qual é o número dos apóstolos? Quantos são? 12. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Amados irmãos, nós podemos aproveitar. Às vezes nós murmuramos, mas nós não aproveitamos aquilo que nós já temos. Do pouco a gente consegue transformar em muito. O que nós temos para dar e o que nós temos para oferecer? Em outra versão, porque o Evangelho da multiplicação de pães e peixes está escrito também no livro de Lucas, capítulo 9, está escrito também no livro de João. São 3 evangelhos. Em um, os discípulos sugerem que precisaria muito de denário, muito dinheiro para comprar o pão. No outro, eles vão se queixar que a cidade é longe, que não teria onde comprar. Criar dificuldades ou achar dificuldades. Deus já nos deu o suficiente. Por mais que nós possamos ser humildes, mas não somos o suficiente para não ter algo para dar. Um ensinamento, uma palavra, ou que nós mesmos possamos buscar. Quem sabe com alguém que está ao nosso lado, com alguém que está por perto. Quem sabe falta para nós é a visão. Ou nós nos esquecemos muito rápido. Nós nos esquecemos que mesmo Jesus, a Kalina leu a passagem, Jesus estava com os discípulos no barco, deitado sobre o travesseiro. O que Jesus estava querendo fazer? A mesma coisa que ele fez na multiplicação, que os seus discípulos poderiam fazer aquilo que ele fazia. Seus discípulos ficaram admirados, mas, amados irmãos, ficaram admirados a ponto de perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas logo mais adiante, quando começa no versículo 22,
que Jesus pediu para os discípulos que entrassem no barco para passar para o outro lado. E Jesus não foi junto. Amados irmãos, o que nós podemos pensar com isso? Que Jesus estava querendo testá-los. Porque se há pouco tempo eles tiveram medo de naufragar junto com Jesus no barco, e depois Jesus simplesmente os manda sozinhos. Dá para refletir. Mas Jesus os mandou. Mas o que Jesus foi fazer naquele momento? Orar. Orar para aquelas pessoas que estavam ali. Quem sabe orar por todos nós. Quem sabe interceder junto ao Pai por todos nós. Mas Jesus não se esqueceu deles. E Jesus depois foi andando por sobre as águas ao seu encontro. Mais uma vez, amados irmãos, nós poderíamos imaginar e acreditar que Jesus andaria por sobre as águas para chegar até nós. Não, amados irmãos, ele queria mostrar que tudo é possível aos que creem. Quem sabe os seus discípulos estavam lá com medo, receosos, porque eles tinham passado por uma tempestade. Mas Jesus estava seguindo-os, acompanhando, e Jesus não precisava de barco, porque aquele que domina o vento e as águas não precisa de barco. Chegando perto, quem sabe nós queremos ter de fato encontrar Jesus, ficamos clamando por Ele, pedindo por Ele. E o que nós fazemos? Quando Ele aparece, quando nós o vemos, de que maneira que nós agimos? Se os seus discípulos ficaram assustados pensando que era um fantasma, mais uma vez, Ele precisou falar: sou eu. Não tem mais. Ele está falando que não é para nós ter medo da vida, não é para nós ter medo das turbulências que acontecem no dia a dia, porque Ele continua aqui, Ele continua conosco. Pedro, dê um passo à frente. Senhor, se és Tu, chama. Faça com que eu ande por sobre as águas. Quanto tempo dura a nossa fé? Quantos segundos? Pedro andou sobre as águas até o momento que duvidou, que teve medo e começou a afundar. Podemos ver até, usar a imaginação para ver o Pedro afundando e Jesus alcançando a mão. Mais uma vez, não importa o que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nós trememos, quantas vezes nos angustiamos, e Ele continua ali. Por que acontecem coisas em nossas vidas e por um minuto, uma palavra, e a coisa muda, tudo muda. Amados irmãos, é o poder da palavra. Nada que sai da nossa boca que não produz algum efeito. Tudo que sai. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus não volta vazia. Nós enxergamos isso muitas vezes. Nós estamos esperando, mas esperando uma notícia ruim, como aqueles discípulos imaginaram que quem estava andando sobre as águas era um fantasma. Em vez de nós esperarmos que é Jesus que está vindo ao nosso encontro, e que Ele está bem, que Ele quer nos cuidar, nos proteger, e nós nos esquecemos. Notem a bênção, amados irmãos. Olha o nosso
Pedro aí, alegre, pedindo, ganhando. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai eterno, Pai, nós queremos te pedir nesta noite que nos cubra, Senhor, com suas asas, com sua bênção, Senhor. Sabemos, Senhor, que o teu amor por nossas vidas, ele é infinito, Senhor. Mas tira de nós, Pai, as dúvidas, tira as angústias, Senhor. Tira o mal-estar, tira aquela preocupação, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco. Pai, perdoa-nos, Senhor, a fragilidade, perdoa-nos, Senhor, até o desconforto, porque às vezes, Pai, somos insensíveis à Tua palavra, porque às vezes deixamos de fazer a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós sabemos que a sua misericórdia por nossas vidas é muito grande. Nós sabemos, Pai, que as promessas por nossas vidas, elas vão se confirmar. Precisamos muito de Ti, Senhor. Sabemos com alegria que não somos nada e Tu sempre é Deus, Senhor. Cuide de cada um que está aqui nessa noite. Cuide também da Alice, da Carla, Pai, que não puderam estar aqui. E cuide sempre, Pai, da irmã Dalva, que ela tenha uma vida de longevidade. Abençoe a todos ao seu redor, seus familiares, Pai. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Olha o nosso Pedro aí. Que tranquilo.